Glórias a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, já vai abrindo a Bíblia aí em Romanos 1. Né? Deixa ali já que nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Mas antes disso eu quero que nós possamos estar fazendo uma oração agora. Amém? Aí no seu lugar mesmo. Senhor nosso Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai falar nos nossos corações agora. Obrigado porque a Tua palavra vai vir de encontro à necessidade. A Tua palavra vai vir para dar resposta e a Tua palavra também vai vir para colocar no trilho, no caminho certo, Pai. A Tua palavra é o que nos conduz, Senhor. É o que nos leva como um mapa, como uma bússola diária para que possamos estar no Seu caminho. Em nome de Jesus, desde já, nesse momento, para quem está assistindo através dessa live, para quem está aqui na igreja, em nome de Jesus, nós repreendemos, nós jogamos por terra agora, expulsamos desse lugar toda investida maligna para tapar os seus ouvidos, tudo aquilo que queira tirar a sua atenção, em nome de Jesus, não tem poder. Em nome de Jesus nós expulsamos, nós não aceitamos aqui, não tem lugar aqui. Aqui em nome de Jesus, Senhor, coloca os teus anjos, coloca agora em volta desse lugar, Pai. Em nome de Jesus, abra os ouvidos agora das pessoas, Senhor, para que em nome de Jesus a Tua palavra possa estar penetrando o coração e transformando em nome de Jesus. Nós declaramos agora que tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que é trava nos ouvidos, tudo aquilo que quer impedir que o coração aceite a Tua palavra, em nome de Jesus, é derrotado agora e não tem poder aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém? Em nome de Jesus, nada vai impedir que você saia daqui hoje com a sua mente totalmente voltada para a vontade do Senhor, para o Evangelho, em nome de Jesus, amém? Então, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque, olha isso, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Glórias a Deus. Quando nós começamos a ler essa carta aos Romanos, é uma carta de Paulo à igreja que está em Roma, né? Então, carta aos Romanos, né? Escrita ali pelo apóstolo Paulo. Nós percebemos na apresentação dessa carta, no início da carta, se a gente volta lá, nesse mesmo capítulo 1 aí, lá no versículo 1, quando ele começa ali, ele fala assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele deixa claro aqui nos primeiros versículos qual é a sua função no reino. Qual é o seu papel no reino? Qual que é aqui? Ó? Separado para o Evangelho de Deus. Ele entende que a sua missão exclusiva é fazer com que o Evangelho seja conhecido. Essa é a função exclusiva que Paulo entende para a sua vida. Fazer com que o Evangelho seja conhecido. E a palavra evangelho, tá? Ela tem aí uma origem, né? Que é no grego, que vem do grego euangelion, que eu seria bom e angelion, mensagem ou aviso. Então, é um bom aviso, é uma boa mensagem. Então, nessa noite nós temos boas novas, e nós vamos aprender o quê? Que nós precisamos propagar essas boas novas, propagar essa boa notícia, que é o quê? É o Evangelho, propagar o Evangelho, deixar que o Evangelho, fazer com que o Evangelho seja conhecido, é o nosso papel, é a nossa função, é aquilo que precisamos fazer, porque não dá para ficarmos com isso guardado só para nós precisamos mostrar para os outros.
Eu estou aqui e eu preciso contar. É uma boa nova, é uma notícia, é uma novidade. Né? Eu preciso fazer com que os outros conheçam, com que os outros saibam. Então, essa é a boa nova que transforma e nos salva. Né? O Evangelho. Né? E em vários momentos aqui, Paulo ele deixa claro essa sua real motivação, que é pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho. Ele deixa claro isso nessa história, que ele precisa pregar o Evangelho. Paulo ele ainda não havia estado na igreja de Roma. E essa carta aos Romanos é porque ele expressa ali, inclusive nesse primeiro capítulo aqui, nós vamos conseguir entender isso, né? Ele está mandando essa carta à igreja de Roma. E lembrando, só para que você possa entender, a igreja de Roma, quando a gente fala isso, não é uma igreja, as paredes, 4 paredes, um prédio, a igreja, não. São os irmãos, são os cristãos que ali estão, né? Que é a igreja, que forma a igreja, né? Nós somos a igreja. Pode não ter parede nenhuma aqui, e a gente está em um campo aberto, em um local ali, orando todos juntos, né? Ou fazendo parte de uma mesma comunidade de cristãos. Nós somos a igreja, né? É a igreja de Cristo. Então, é nesse sentido aqui. Então, ele envia ali, ele não podia ir até lá, né? Porque ele tinha algumas coisas a serem feitas ali. Ele estava, na verdade, em Corinto, e ele teria que ir para Jerusalém para levar oferta para as pessoas necessitadas que lá estavam. Então, ele não poderia ir para Roma naquele momento, mas era um desejo, ele ansiava, era um desejo do coração de Paulo de estar com a igreja de Roma, e ali pregar para eles, e ali levar a palavra para eles, para depois ele ir para outros pontos ali, que ele tinha como destino ali a região da Espanha, né? Que era, no caso, a sequência onde ele pretendia estar viajando ali. Então, ele tinha, eu fico imaginando, né? Paulo, ele estava ali totalmente focado nessa expansão do reino, nessa expansão do evangelho. Ele estava indo para o lugar, mas estava já mandando a carta para outro, irmãos, né, fortalecendo para que você possa estar nesse evangelho. Eu quero estar levando ali a palavra para vocês, quero pregar para vocês. Ele não conseguia guardar aquilo só para ele precisava levar isso para os outros também, né? Então, ele tinha esse desejo aí, uma expansão, que eu falo no sentido de da oportunidade que ele teve, né, a oportunidade que ele teve ali de conhecer Cristo, de viver Cristo, e ele queria que os outros também conhecessem Cristo e vivessem Cristo, né? Então, no versículo 14, inclusive aí, nessa sequência mesmo, né, ele faz referência ao fato dele ser um devedor. Olha como fala no versículo 14, desse mesmo capítulo: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Devedor. Por que devedor? Não está falando de dinheiro. Ele não está se referindo a dinheiro. Mas o que nós conseguimos entender aqui, né, que essa questão de ser... Ele foi perseguidor dos cristãos. Ele foi perseguidor. E por um bom tempo. Então ele se sentia ali, né, como esse perseguidor ferrenho que ele foi, né? Para você ter ideia, ele localizava os cristãos onde estavam ali, ele prendia, levava para Jerusalém. Ali, muitos eram interrogados, talvez até torturados para que parassem de fazer o que estavam fazendo ali, né, seguindo o que estava seguindo ali, e muitos eram mortos. O caso de Estevão, que foi mártir, né, que sofreu ali por não negar, por continuar pregando o que Cristo para as pessoas. Então, ele acaba tendo todo esse histórico, e agora ele se sente um devedor disso. Então, ele foi um perseguidor, né? Por isso, ele entendeu esse fato, que ele era um devedor, e ele precisava fazer com que o evangelho fosse conhecido, porque o evangelho chegasse às pessoas, né? E pelo fato dele sentir isso, que ele fala no versículo 14, sou devedor, no versículo 15, ele fala que a consequência disso tudo, de ser um devedor, é estar disposto a pregar o evangelho. Olha o que ele fala no versículo 15: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pelo fato de ser um devedor,
pelo fato de sentir um devedor, alguém que precisava levar a palavra, alguém que precisava pregar agora, ele precisa fazer com que as pessoas conheçam isso. E aí nós vamos para o versículo que a gente deu início. Isso eu quis dar um contexto do que nós estamos falando, para vocês entenderem qual é a situação, qual era aquele momento, onde ele estava, para onde ele ia, qual é a característica daquele período. Estamos falando de Roma ali, e mais ou menos, né, quando é escrito aí essa carta 57 depois de Cristo, então é lá no começo lá, né, após depois do nascimento de Cristo ali, coloca ali mais ou menos no ano 57, né, foi quando isso, então nós entendemos como era, né, aquela realidade ali. Então, quando a gente vai lá para o versículo 16, que nós estamos acompanhando ali, ele tem uma frase inicial, e ele fala assim no versículo 16, vou ler com vocês: não me envergonho do Evangelho. Acompanha comigo aí. Não me envergonho do Evangelho. Essa frase, ela é um ultimato, para que possamos nos posicionar. Eu preciso me posicionar, eu preciso estar posicionado, eu não posso mais me envergonhar do Evangelho. Isso se eu estiver me envergonhando do Evangelho, se eu estiver deixando isso tomar conta da minha vida, não posso. Eu preciso fazer com que as pessoas escutem, eu preciso fazer com que as pessoas saibam, e se eu for quem o Evangelho precisa, quem Deus precisa, para que pessoas possam escutar, chegar a Deus, eu contribuir de alguma forma, eu preciso fazer isso. Eu não posso me envergonhar do Evangelho. Então, quando ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele se posicionou para que aquilo fosse propagado, para que aquela mensagem chegasse até as pessoas. Olha isso, o Novo Testamento, você pega ali, a maior parte do Novo Testamento é tudo carta escrita por Paulo. Ele talvez não chegou até aquele lugar, às vezes ele já tinha ido lá, mas ele não abandonou, ele mandava uma carta, ele escrevia ali cartas que eram mandadas para determinadas igrejas, determinados locais, para que as pessoas permanecessem firmes e levando a palavra, levando a mensagem da cruz, levando a mensagem do que é o Evangelho para as pessoas. Ele não parava, porque ele não se envergonhava. E se você me fala assim, mas como assim não me envergonho do Evangelho? Eu não tenho vergonha do Evangelho. Hoje, está na moda, hoje até na televisão, hoje tem cantores que você vê aí que deixam de cantar música secular para cantar música gospel, até porque dá um pouco mais de dinheiro, talvez para eles, porque vende mais, porque o público evangélico, o público cristão escuta um pouco mais as músicas ali, talvez, e isso faz com... Então, e não tem nem vergonha, vai lá e... hoje não tem esse perigo. Em determinados países também, claro. Agora, 57, depois de Cristo, naquele período onde tudo era dominado pelo Império Romano, aquela região toda, né? Olha o contexto daquela época. Paulo tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus. Paulo conhecia ali, ele teve um encontro, ele não foi por amor, ele foi pela dor, e ele teve um verdadeiro encontro com Deus. E aí agora, ele está levando a palavra. E naquela época, por que ele fala isso? Eu não me envergonho do Evangelho. Só para você ter noção. O Império Romano, ele foi um dos maiores, talvez o maior império que existiu aí na face da terra. Dominou uma vasta região do continente europeu, um pouquinho da Ásia, a parte ali do Oriente Médio, dominou toda aquela região, inclusive onde é Jerusalém. Dominou tudo, tanto que quando a gente assiste filme de Jesus, tem os romanos lá, inclusive eles que são soldados ali, que crucificam ali, né? Jesus. Então eles dominaram toda aquela área. E aí, nós temos um povo ali, um império, onde quem já assistiu filme disso, quem já assistiu aí filmes como Gladiador, esses filmes, né, históricos aí, você vai ver que
são fortes, né? Que eles têm a sua presença ali, então tem aquela questão de quem domina, quem tem mais força e tal. E aí chega Paulo, né? Ali, para falar sobre um Deus que se fez homem, que se deixou, que viveu entre os humildes, que deixou ser humilhado, que se deixou ser crucificado, que se deixou ser torturado ali, espancado. E aí ele vai chegar lá em Roma, em qualquer outro lugar, e vai falar assim, ó, eu vou falar de um Deus, é Jesus. E aconteceu isso, ele foi crucificado. Peraí, está falando de um... Que é isso? Isso é vergonhoso, falar de um Deus fraco. Então, por isso que ele fala, não me envergonho. Eu não me envergonho de falar do Evangelho. Ele se coloca na posição, não me envergonho de levar o Evangelho. Porque a característica daquela época, a situação daquela época era outra, né? Então, ele estava falando para conquistadores de território, que sobre um Deus que não estava sentado num trono físico, um trono ali, mas que era rei, que reinava sobre um reino que não tinha ali um rei físico sentado em um trono. Não, ele está falando de Jesus. Então, olha a dificuldade para ele levar a mensagem naquele momento ali. E aí, como converter pessoas ali, né? Imagina chegar a pregar nesse contexto sobre Jesus. Como converter pessoas que viviam aquele contexto para uma fé em um Deus que se deixou ser humilhado? Por isso ele afirma isso. Não se envergonhem do Evangelho. Ele não se envergonha de falar do Evangelho. Então, quantas vezes acontece de nós deixarmos de citar Jesus, deixarmos, não de falar, talvez você não fale nada, mas talvez o nosso comportamento em determinados ambientes acaba não sendo um comportamento de uma pessoa cristã, porque eu quero ficar bem com os outros. Talvez eu não tenha um comportamento de quem, eu gosto de ficar um pouquinho fora daquele meio que eu estou aqui. Gosto de ficar um pouco ali com as pessoas que não são cristãs. Tudo bem, mas você precisa ser um cristão entre os que não são cristãos. Nós precisamos fazer a diferença entre aqueles que não conhecem Jesus. Quantas vezes a gente acaba fazendo isso? Né? Paulo, muito pelo contrário, ele não se envergonhava, ia lá e falava do Evangelho, né? E muitas vezes a gente acaba cedendo aí. Então, talvez alguns de nós precisamos ter um certo encontro na estrada para Damasco, para que a gente possa pensar, mudar o nosso pensamento e realmente entender o que é estar no reino. Pararmos de deixar as coisas de qualquer forma. Pararmos de vir à igreja porque é tradição eu estar aos domingos no culto, seja de manhã ou à noite. Precisamos mudar o nosso foco. Precisamos entender que Paulo, com toda a situação que estava ali, não se envergonhava do Evangelho. Eu não posso mais viver como um crente agente secreto. Sabe o que é crente agente secreto? É aquele que ninguém sabe que é crente. Ninguém sabe que ele é cristão, porque ele é um agente secreto. Eu não posso mais ser um agente secreto. As pessoas precisam olhar 007, né? As pessoas precisam olhar para você, para mim, e entender que não, tem algo diferente ali. O posicionamento dele é diferente. Olha, eu vou colocar um negócio aqui. Rapaz, isso é pecado? Quantas vezes eu já fui trabalhar em determinados lugares e a pessoa falou assim, você pode fazer isso? Seu pastor deixa fazer? Isso desde o Brasil. Seu pastor deixa fazer isso aqui? Eu falei, não tem que deixar nada. Eu sei quem eu sou. Ninguém precisa falar. E às vezes a gente acaba cedendo. Mas vai ficar chato, né? É meu patrão. Tudo bem.
Ah, é isso, é fulano, tudo bem. Ah, é um tio, se eu fizer isso aqui lá, vai dar problema na família. Não, eu tenho que parar com isso, gente, vamos acordar, porque Jesus está voltando, e eu não quero ficar. A gente não quer ficar, a gente não pode, tem que parar com isso daí. Então, isso são vários exemplos na Bíblia, que demonstram isso. Homens que não se envergonharam, homens que não deixaram ser intimidados pelo cenário que estavam, por tudo que estava ao redor deles, pela situação, e decidiram fazer o que era certo, não mediram esforços para fazer o que era certo, não mediram esforços para fazer o que tinha que ser feito diante do Senhor. Olha exemplos, você não precisa abrir. Pedro e João, em Atos 4, 18, você só anota. Em Atos 4, 18, 20, lá no versículo 20, eles não ficam em silêncio. Eles não conseguiram ficar em silêncio. Por quê? Eles não podiam ficar em silêncio diante de tudo aquilo que eles tinham vivido. Eles não podiam ficar em silêncio diante de tudo aquilo que eles tinham visto. Espera aí, eu sei quem é Jesus. Eu não vou deixar de falar quem é Ele, porque eu sei o que Ele fez por mim. E eles falavam. Outro exemplo, Estevão, como eu até citei aqui já, foi fiel até o fim. Atos 6, você encontra esse versículo. Não vou aqui, que a gente não vai ter o tempo. Daniel 6 também. Daniel, ele permaneceu fiel perante leis injustas. Colocaram leis. Ele não se dobrou diante daquilo que ele não era a vontade de Deus. Ele não se dobrou. Ele permaneceu, porque ele sabia quem ele era diante de Deus. E ele sabia quem ele servia. Olha João Batista, anunciou a verdade, mesmo isso custando muito caro. Custou o quê? A cabeça dele na bandeja. Mas ele permaneceu. Ele abriu caminho para quem vinha, que era Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus, que estava vindo ali, né? Ele foi ali na frente. Todos esses e muitos outros venceram o medo e decidiram colocar a obediência a Deus acima de tudo. Será que eu estou colocando a obediência a Deus acima de tudo? Ou estou cedendo para algumas situações para não ficar chato? Ou estou cedendo para algumas situações porque é melhor do que discutir? Não, eu não posso ceder. Eu não posso ceder aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso ceder aquilo que eu estou seguindo. Ah, mas eu não sei se eu estou certo. Enquanto você aprende, tudo que você vai aprendendo, você vai corrigindo. Não é isso que Deus está pedindo para você. Não é isso que mas a partir do momento que eu conheço quem é Jesus, eu preciso entender, preciso fazer o que é a vontade dele. Na sequência desse mesmo versículo, ele vai falar, quando a gente fala aqui, não me envergonhe do Evangelho, aí na sequência fala, porque é o poder de Deus. O que talvez as pessoas ao redor de Paulo não entendiam, é que ele não se envergonhava, porque aquilo que foi feito na cruz não foi fraqueza. Um Deus que se fez homem, é crucificado. Aquele ato de crucificação não é um ato de fraqueza, mas é o poder de Deus se manifestando. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Por isso que ele fala aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu creio, é poder de Deus. Então o poder de Deus nos salvou, está disponível para nós, está disponível para todos a partir desse momento. O Evangelho precisa ser conhecido. O fato de conhecê-lo é oportunidade de salvação para todos. É por isso que eu não posso me calar. Eu não vou me calar. Nós não podemos nos calar. Você tem que olhar, olha para o seu irmão e fala assim, ó, eu não vou me calar. Eu vou falar de Jesus, gente, precisa. Eu não vou me calar. Nós não podemos nos calar. Vou fazer que nem a Fernanda. Quem não sabe que a Fernanda é crente? Estou brincando, eu aproveitei a deixa. Quem não sabe? Não podemos nos envergonhar. E talvez alguém olhe para ela e fale assim,
Ixi, é louca. Talvez, olhem para ela, talvez do jeito que olharam para Paulo. Pode ser, ela realmente é um pouco louca, mas a gente tem que falar no sentido assim, uma louca no sentido bom, tá, gente? Estou brincando. Mas assim, é a loucura, porque Deus usa as coisas, né, doidas, as coisas loucas, para confundir as sábias. Tem que ser assim mesmo. Paulo não teve esse problema. Todo mundo achava que talvez ele era louco, falando de um Deus que morreu na cruz. Não. Mas ele estava lá, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de falar a palavra do Senhor. Eu não me envergonho de levar Jesus para quem não conhece. Eu não me envergonho de mostrar aquilo que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não me envergonho. E talvez tinha que mudar muito na história dele ainda. Tinha que viver muitas coisas ainda. O Evangelho ia transformar muito mais ele ainda, mas ele já estava falando. Ele começou falando. Eu estou falando e estou crescendo junto. A entrega de Jesus na cruz é a manifestação do poder de Deus. Não é humilhação, não é fraqueza. É a manifestação do poder de Deus. E aí ele continua no versículo ali. Quando ele fala ali, né? Porque, no versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nota aí. É revelada a justiça de Deus. Então a gente chega nesse ponto. Você está vendo que nós estamos fazendo um estudo de 2 versículos. Nós estamos entendendo 2 versículos para a gente entender o que é não se envergonhar do Evangelho e viver pela fé. É a receita para ser um cristão. Eu não me envergonho do Evangelho, eu vivo o Evangelho, eu vivo pela fé. É a receita, está aqui, 2 versículos. 2 versículos só que a gente está estudando. A gente olhou todo o que nós paramos no 16 e no 17 aqui. Olha lá. É revelada a justiça de Deus. Nós estamos falando de um Deus que é justo, um Deus que é justiça. Mas aí, é um Deus que não pune o pecador? Pelo contrário, ele salva o pecador? Como assim? Se Deus é justiça, ele não peca quem fez errado? Ele não pune quem fez errado? Como assim? Se Deus é justo, sua justiça deve ser aplicada aos que cometeram erros. Talvez, em primeiro momento, seja isso que eu penso. Talvez seja isso que você pensa quando a gente conhece essa palavra. Espera aí, se Deus é justo, por que não pune quem errou? Porque se sou eu e alguém faz alguma coisa errada, você vai ser punido. Vai lá, justiça. Se coloca na frente de um juiz, na corte, ele vai passar a mão na cabeça? Não, misericórdia, tadinho, deixa ele ir para casa. Não. O que cometeu vai ter que pagar pelo que cometeu. O que errou vai ter que ser pago pelo que errou. Não tem como. Aí, talvez nós possamos pensar assim, mas o cristianismo tem uma particularidade, né? No sentido que deixa claro que a natureza do homem é pecadora. Se você for procurar outras religiões vão dizer que o homem é bom, a sociedade que desvia ele. O cristianismo é diferente. O cristianismo a natureza do homem é ruim, é pecadora. As outras religiões, pode procurar, pesquisar. A natureza do homem é boa, a sociedade que desvia ele, que é ruim. O cristianismo não, a natureza do homem é pecadora. E como que um Deus que sabe e declara que a natureza da humanidade é pecadora, ele ainda salva a humanidade? E a punição, se ele é um Deus de justiça? Aí fica nas dúvidas. Mas Deus é de justiça ou não é? Aí, essa dúvida pode surgir. Somos pecadores por natureza. Devemos ser punidos, já que Deus é justiça. Só que aí, só para confirmar isso, olha como que isso é verdade que eu estou falando. Romanos, ainda em Romanos, mas lá no capítulo 3, no versículo 10, vai dizer: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se Deus é justiça e não há nenhum justo, tem que ser punido. Aí, no versículo 23, aí, nesse mesmo capítulo 3, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Espera aí, o que eu estou fazendo na igreja então? Se eu estou destituído da glória de Deus? Se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí,
está acontecendo? Será que a Bíblia está em contradição? Não, nós vamos entender isso. A Bíblia não está em contradição. Porque quando alguém comete um crime e vai perante o juiz no tribunal, o juiz ele vai acusar e vai punir. Só que a justiça, né, de Deus não deixou de ser aplicada à humanidade. Ué, mas como assim? Se ele me salvou, cadê a justiça? Como assim a justiça foi aplicada? Jesus foi o sacrifício. Jesus foi quem pagou. Quando Paulo diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, é que em Jesus todo o peso e toda a justiça foram aplicados. Talvez você já saiba disso, mas eu vou reafirmar isso para você, porque você precisa entender do jeito profundo o que é isso. Ali na cruz, ele expressou a sensação de abandono que deveria ser para nós. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? A sua Bíblia vai estar escrito. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Abandono. Deus deixou ali. Era para ser eu, era para ser você, era para sermos nós. Porque nós somos esses destituídos da glória de Deus. Mas Jesus foi lá e pagou esse preço. Jesus foi lá e pagou por tudo isso. Aí está o Evangelho. É aí que está o ponto principal do Evangelho. Jesus, ele pagou o preço. Foi ali na cruz que ele expressou essa sensação de abandono. Por meio da justiça de Deus estar sobre nós, agora estava sobre ele. Nós que somos a humanidade, nós que somos os pecadores, nós que estamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus pagou o preço de punição. É como se fosse num tribunal, o juiz vai, a pessoa cometeu o crime, mas o outro vai pagar o preço por ele. Jesus fez isso. Ele pagou o preço. Aí eu não fiz nada, foi Adão. Não, tudo a gente está tudo ligado aí. A humanidade como um todo. Né? Já nasce ali, a natureza do homem é isso. Deus é justo e sua justiça não deixou então de ser aplicada. Todo abandono foi colocado sobre Jesus. Sangue foi derramado como forma de pagamento. Como forma de pagamento pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade. E sempre foi necessário um derramamento de sangue. Sempre foi necessário um sacrifício para que pagasse por um pecado. Deus, ele é justiça e sempre foi Deus de justiça. Se você voltar lá em Gênesis, quando Adão e Eva, eles se descobrem nus, o que acontece? Um animal é sacrificado para que Deus tirasse a pele e fizesse roupas e colocasse para os dois. Ou seja, houve um derramamento de sangue. Só que aí Jesus vem lá, e aí ali naquele momento ainda, o que acontece? Deus já fala, a descendência da mulher vai pisar na cabeça da serpente, que é Jesus lá na frente na história. E aí Jesus vai lá e paga o preço por toda a humanidade. Não é mais um pecado, pequei, vou lá sacrificar um cordeiro. Não, Jesus já pagou o preço de tudo. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora nós temos acesso à glória de Deus, e nós não percebemos isso muitas vezes. E muitas vezes nós estamos levando um evangelho ali, na mornidão. Não vai. Eu vou na igreja hoje. Não. Hoje eu vou ficar assistindo em casa. Tem um jogo para assistir. Eu ouvi esses dias, né, uma pessoa contando para mim que alguém falou assim, eu não vou na igreja porque tem um jogo para assistir. Amém. Olha isso, mornidão. E olha como que ser morno é tão ruim. Seja frio ou seja quente. Se for morno, Deus vomita. Meu Deus do céu. Vamos parar de mornidão. Não vamos mais ser crente só de fachada. Vamos ser cristão de verdade. Questão, crentinho, é crente, sou crente mesmo. Aleluia. Olha o que diz Romanos 8,14. Depois de tudo isso que Jesus fez, nós estávamos destituídos, no capítulo 3, da glória de Deus.
Nós não éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Olha o que fala em Romanos 8. Esse versículo, essa passagem, ela é tremenda. Olha o que fala Romanos 8, do 1 ao 4. Portanto, olha lá, nós estávamos destituídos da glória de Deus, pecadores. A natureza do homem é pecaminosa. Aí Jesus vem, paga o preço. E aí lá em Romanos, isso lá em Romanos 3 que eu estava citando, agora Romanos 8, olha o que fala. Portanto agora, já não há condenação. Ué, mas se eu sou pecador, estou destituído da glória de Deus, cadê a condenação? Jesus pagou. Mas como? Por que não há condenação? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou nele, eu não tenho mais condenação. Se você está em Jesus, você não tem mais condenação, porque a palavra diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho. E quem tem filho sabe que não dá para enviar o próprio filho. Em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Olha isso, enviou Jesus, Deus se fez carne, em semelhança a uma carne pecaminosa, sendo que ele não tinha pecado. Como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Para quem está em Cristo Jesus, tem ali, não há condenação. Para quem está em Cristo Jesus, não há condenação. Então, já era. Não há condenação, mas eu preciso estar em Cristo Jesus. Não há condenação, mas eu não vivo mais segundo a carne, eu vivo segundo o Espírito. Eu não sou mais um crente de título. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Você vai na igreja? Vou. Assim. Aí pergunta o versículo, não sei, não leio a Bíblia. Não, eu preciso ser diferente, nós precisamos acordar a igreja. Acordar. Nós precisamos acordar. Essa palavra é uma palavra de atender o chamado, definitivamente. Nós precisamos parar, porque isso é sério. O deixar para amanhã não vai mudar. O deixar para amanhã é perigoso, porque amanhã pode não existir. Paulo, ele se cortou no mesmo momento ali que ele depois que ele fica cego e ele volta a enxergar, ele já começa a ir atrás de falar de Jesus. Ele precisava propagar o evangelho. Eu não posso me calar, eu preciso levar a palavra, eu preciso pregar, eu preciso falar de Jesus. Pregar aqui em cima? Não, eu preciso pregar. Preciso chegar no meu vizinho e falar assim, seguinte, Jesus te ama. Aí você vê alguém lá, triste, chorando. O que aconteceu? Jesus te ama, deixa eu orar para você. Você não precisa fazer muito esforço. É fácil falar daquilo que a gente sabe que é perfeito. É fácil falar daquilo que a gente sabe que dá bom resultado. Tem gente que fala tantas coisas de situações e de coisas que não dão bom resultado, mas que você veste a camisa e faz aquilo. Tem pessoas que veste a camisa do seu time de futebol, que perde sempre. Não é? Nem vou falar sobre o Atlético Mineiro, mas eu não sou mineiro, então eu posso falar de qualquer um dos times de Minas. Então, gente, é sério. Perde, coloca a camisa, torce e tal. E não tem vergonha de sair com um brasão do time. Desculpa, bati no microfone, agora estragou a gravação. Mas não tem coragem de manter Jesus na frente, para que os outros saibam quem é.
Porque você não precisa saber falar muito bem para que as pessoas, para você ser um pregador da palavra. Você precisa viver como um cristão para ser um pregador da palavra. É isso. A sua vida é uma pregação. A minha vida é uma pregação. As pessoas precisam saber quem é Jesus. E as pessoas só vão saber quem é Jesus se eu mostrar quem é Jesus. Porque o instrumento sou eu, o instrumento é você. O instrumento é cada um de nós, onde estivermos. É assim que vai saber. É assim. Jesus, ele não colocou 12 discípulos. Jesus poderia fazer um milagre, todos conhecessem. Não, mas ele colocou pessoas para levarem a palavra. Não era mais fácil de fazer uma conversão instantânea? Não é o Marvel, mas ele faz assim e... Podia. Mas não, ele colocou pessoas. No princípio, eram 12. E agora somos todos nós que temos esse papel. Deus, olha o que fala aqui em Romanos 8. Tem noção disso? Meu Deus, tem noção do que nós estamos vendo aqui? Não dá para vivermos mais esse evangelho superficial, meus irmãos, não dá. Um preço de sangue foi pago por nós. O peso da condenação que estava em nós foi sobre Jesus. Deus é justo. E aí ele termina o versículo dizendo, no versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu Deus, medita aí, o que é viver pela fé? O justo viverá pela fé. Precisamos viver pela fé, pois é a fé que nos justifica. Se eu não acredito em tudo isso, eu não faço parte disso. Eu não faço parte. Se eu não acredito, eu não faço parte. Há necessidade da fé. No versículo 17, o justo viverá pela fé. O Evangelho exige de mim e de você fé. Ele não é facultativo. Ele não está dizendo, você pode ter fé. Não. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. É ausência de fé? Não. Tem fé. É pequena, mas tem. Exige, nós precisamos ter fé. É uma exigência. Eu preciso ter fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho como fazer parte disso. Se eu não tiver um mínimo de fé, não tem como. Se eu não acredito em nada, eu sou totalmente cético, não acredito em nada, não tem como eu ser um cristão. Não tem como eu participar disso. Quando eu tenho fé, a consequência de tudo que é necessário acontece automaticamente. As pessoas às vezes chegam e falam, eu vou falar a pessoa, mas a pessoa, sabe, é uma pessoa que é alcoólatra, se embriaga, e eu vou falar de Jesus, não adianta, porque ela não vai querer deixar de beber para vir na igreja. Quem disse que eu tenho que parar de beber para vir na igreja? Quem disse que as pessoas que estão perto de você precisam ver você um pouco adequado ao jeito dela, para que você possa chegar? Não. Não. Quando eu venho e quando eu acredito naquilo, o restante vai acontecendo. A fé vem primeiro, depois as transformações acontecem. Você não precisou deixar de fazer certas coisas quando você entrou na igreja, para vir na igreja. Você veio para a igreja e depois você deixou de fazer, porque você viu que não era bom. Então, é um dos pontos que a gente pode pegar aqui. Se eu tenho fé e vou procurar viver na vontade de Deus, pois eu simplesmente tenho convicção de quem eu sou. É isso, eu tenho convicção de quem eu sou diante dele. E quando a gente faz isso, a gente para de chamar na nossa oração, né? Tem umas orações que é bonita, né? Eu fazia assim antes, que eu achava tão bonito falar, né? Amantíssimo, soberano, eterno, glorioso Deus. E aí você começa a orar. Você fala assim, nossa, esse irmão ora, hein? Quando na verdade, quando Jesus ele ensina a oração, ele fala, Pai nosso que estás no céu. Não está distante, está perto. Quando eu falo de Deus, eu estou me referindo à divindade distante. Quando eu falo Pai, eu estou falando de alguém que está próximo de mim. Hoje é dia dos pais no Brasil. Uma boa data para você pensar no nosso Pai, que é
que é Deus. Ele está pertinho, eu chamo ele de Pai. Eu passo a chamar ele de Pai, pois a minha intimidade com ele é maior, né? Chega em outro nível, eu estou próximo dele. Eu não estou... Quantas vezes um pai chama a atenção de um filho, e o filho vai lá, muda, e o pai ama e continua amando, e não vai deixar de amar o filho. É da mesma forma Deus. E a gente fica preocupado em chegar, eu não posso fazer parte disso porque eu sou pecador. Não. O Evangelho é essa a diferença do Evangelho. O Evangelho é isso. Até hoje nós falamos Evangelho, mas nós precisamos saber o que é Evangelho. E Evangelho é isso. Evangelho é nós acreditarmos que Jesus, pagou um preço, ele ressuscitou. Uma vez me falaram, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu falei assim, então você não precisa nem ir na igreja. Falei assim para a pessoa, não precisa ir não. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, o que você está fazendo aí? É uma pessoa que já ia algumas vezes, tá? Não é uma pessoa que acabou de chegar na igreja naquele dia. Você fala assim, nossa, eu vi a pessoa entrou na porta, ela está indo ver. Não, é uma pessoa que já está indo. Eu não acredito, tenho minhas dúvidas. A pessoa fala assim, tenho minhas dúvidas se Jesus ressuscitou mesmo. Ué, você tem dúvida, o que você está fazendo aqui? O princípio é acreditar na ressurreição de Cristo, é o princípio. Tem que ter fé nisso, tem que acreditar. Né? Então, a sede de Paulo era essa, de viver o chamado. Eu preciso viver o chamado. Nós precisamos fazer, e chamado não é algo que eu escolha, chamado, tal. Não, chamado é a resposta que eu dou. Eu respondo para Deus, quando Deus fala, isso, sim, Senhor, pronto, eu estou no chamado. A resposta que eu dei, eu aceitei aquilo. A resposta que eu dou, o chamado é resposta. O chamado é isso. Então, estamos respondendo a esse chamado? O chamado é a resposta que eu dou a tudo isso. Eu estou respondendo a tudo isso? A forma como eu respondo ao evangelho que me foi oferecido, eu estou respondendo? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus disse isso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque poucos vão aceitar o que o chamado é proposto. Né? E a melhor forma de expressar que entendemos tudo isso é fazer da mesma forma que Paulo fez, é pregar o evangelho. Eu preciso pregar, eu preciso levar a palavra, eu preciso levar a palavra talvez na minha atitude, talvez no meu trabalho eu não fale com ninguém, mas aquele que está me observando, ele vê como eu me comporto, e ali eu estou pregando, a minha pregação está sendo essa. Você não precisa de eloquência, você precisa apenas viver o evangelho. Pare, analise a sua vida, porque eu preciso parar e analisar a minha vida também. Vamos parar, vamos analisar. As minhas atitudes pregam o evangelho? É forte, hein? As coisas que eu envio pelo meu celular pregam o evangelho? Não que você não possa compartilhar coisas engraçadas, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. Prega o evangelho? Os vídeos que eu assisto no Instagram, quando eu estou passando, e eu paro naquele, prega o evangelho? É bom? É bom eu compartilhar ele com alguém? Está pregando o evangelho? A forma como eu vivo na minha casa, que eu trato a minha esposa, ou a esposa trata o seu marido, prega o evangelho? Faz com que meus filhos aceitem a Jesus e vejam que há diferença entre um pai que serve a Cristo, uma mãe que serve a Cristo, e o do meu amigo que não conhece. Será que faz diferença? Ou talvez a família do meu amigo que não conhece Jesus vive em maior harmonia do que a minha em casa. São coisas simples. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pegar uma Bíblia e colocar do braço ali no estacionamento do Walmart e ficar gritando. Não é isso, pregar o evangelho apenas. Não é fazer isso. Pode ser assim, se você quiser, mas não é isso, apenas. A sua vontade de viver algumas coisinhas fora da vontade de Deus está fazendo com que pessoas te vejam como cristão ou não? Você talvez seja um cristão, agente secreto ou não? Só para completar o que eu falei, né? Então, vamos analisar a nossa vida hoje, vamos pensar na nossa vida hoje, vamos colocar aqui para a prática o verdadeiro evangelho, vamos fazer com que vamos atender ao chamado, do Senhor na nossa vida. O evangelho, ele é suficiente.
O Evangelho é o que nos sustenta. O louvor pode vir aqui à frente. O Evangelho é o que nos sustenta em toda a caminhada. Viver o chamado de Deus exige coragem. Eu tenho coragem de negar a mim mesmo e viver esse Evangelho e fazer com que os outros saibam sobre esse Evangelho. Eu preciso permanecer firme, eu preciso ser fiel, eu preciso ter fidelidade, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ter disposição. E eu tenho a palavra para vocês hoje aqui. Não tenha medo de assumir seu chamado. Aleluia. Talvez o medo de assumir o seu chamado é o que está travando a sua vida. Talvez o medo de assumir o seu chamado e não querer se expor seja o que está impedindo que a sua casa tenha uma transformação total. Talvez a sua negativa ao chamado de Deus seja aquilo que está impedindo que a sua casa prospere, aquilo que está fazendo com que a cura não chegue no seu lar, aquilo que está impedindo que um pai alcoólatra veja a transformação na vida do seu filho e possa talvez querer mudar a sua vida. Talvez seja isso o chamado, atender o chamado. E atender o chamado é muito mais do que você aceitar pegar o microfone e vir à frente. É muito mais, isso apenas faz parte. Atender o chamado é mudar o seu estilo de vida e viver aquilo que o Senhor preparou para você e para mim. Amém? Glórias a Deus. Se coloque de pé, igreja. Por favor, quem puder. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos entender isso hoje. E eu quero que você, aleluias, coloque em prática isso. Nós entendemos a vida de Paulo e agora nós colocamos isso em prática na nossa vida. Dei os exemplos para nós podermos entender isso, uma aplicação para que nós possamos viver isso realmente em nossas vidas. Eu vou lançar um desafio para corajosos aqui. E você não precisa falar nada. Só precisa vir à frente na hora que eu falar. Você que entende que essa palavra foi para que você despertasse para atender ao chamado de Deus na sua vida, seja qual for a situação, e você não precisa me contar qual é. Você vai sair do seu lugar, você pode sair do seu lugar, você pode vir à frente e falar assim: Senhor, hoje eu assumo o chamado, hoje eu vou atender esse chamado, hoje a minha resposta vai ser dada, hoje a minha resposta vai ser dada, eu vou atender o chamado, eu não me envergonho mais do Evangelho, eu não vou ter mais vergonha do Evangelho, eu vou atender ao meu chamado, eu vou atender ao meu chamado. E aí você com Deus, é você com Jesus. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você sabe, o Senhor sabe, e Ele vai tratar isso com você.